Olá, como vocês estão? Então, hoje está muito frio por aqui essa semana e mesmo assim nós vamos ficar firmes na nossa leitura da Bíblia, do Evangelho segundo João. Hoje é o capítulo 12. Vamos lá? Jesus é ungido em Betânia. Verso 1. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Então aqui nós já temos o cenário, né, que nós falamos no capítulo anterior de igreja profética, né, onde é propício acontecer milagres, onde Jesus gosta de estar. E aqui nós temos, né, a Marta representando ali o serviço, né, mãos dispostas a servir, e Lázaro representando o relacionamento, coração disposto, né, e quebrantado na presença de Jesus, e Maria representando a adoração, né, que é uma entrega totalmente, né? Uma entrega total, né? Ali ela derramou o frasco de perfume inteiro, não foi um pouquinho de perfume. Ela derramou inteiro e sempre aos pés de Jesus, né? Prostrada diante de Jesus. Verso 4. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Isso aqui significava, na época, 1 ano de trabalho. Então, a gente continua falando ali sobre Maria, né? Ela fez uma entrega extravagante, que a religiosidade enxerga como um desperdício, né? No caso, Judas, ele estava ali questionando por que não teria dado, então, vendido esse perfume e dado dinheiro aos pobres. É a mesma coisa quando uma pessoa pergunta se a gente tem que dar o dízimo do bruto ou do líquido. Na verdade, o que nós estamos querendo saber? Qual é o mínimo que eu tenho que dar para Deus para que eu não seja castigado, né? Para que eu possa ali acumular créditos, pontos com Deus, né? E na verdade não tem que ser assim. Na verdade a gente tem que dar, né? Devolver, porque nós temos amor pela obra, pelo reino, queremos que essa obra cresça, porque nós sabemos que a nossa igreja, nossa comunidade, ela possui necessidades, então que precisam ser supridas, né? Então, por isso que a gente tem que fazer essa devolução, é de coração. Quem é da carne faz as coisas para acumular sempre créditos ali com Deus, né? Acumular pontos, achar que tá fazendo para receber mérito. Mas quem é do Espírito sempre faz, porque essa é a sua natureza, que é uma pessoa generosa, né? É a mesma coisa quando as pessoas perguntam, por que você não rouba? Por que você não mata? Porque eu não sou ladrão, eu não sou homicida, né? Esse é o velho homem, até poderia ser, né? Mas agora eu sou uma nova criatura em Cristo. Então agora não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim, a natureza de Cristo. É o que Paulo fala também. E outro exemplo é o jejum, né? A gente fica perguntando se conta fazer de videogame, rede social, né? Ou tem que ser só de alimento. A gente tem que entender que para Deus não é sobre matemática, mas sobre entregar a nossa natureza e receber a dele em nós, né? Então, por que eu faço jejum? Porque eu tenho fome de Deus, porque a minha comida é fazer a vontade do meu Pai, porque eu sou um adorador e meu prazer é adorá-lo e estar em sua presença. Verso 6. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus, deixa em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Então Maria ali, ela derramou perfume em Jesus, né, antes da morte dele. E nós temos outro exemplo que é a Maria Madalena, que ela vai lá no túmulo, né? Ela vai ao sepulcro depois da morte de Jesus, mas ele não estava mais lá. Então aqui fica um alerta para nós, né? O tempo de derramar perfume em Jesus é hoje, né? A gente não pode ficar mais falando, quando eu ficar velho eu vou aceitar Jesus e seguir nesse caminho aí da igreja. Não, a gente não tem tempo, o tempo é hoje, né? Ninguém sabe o dia de amanhã, quando Jesus vai voltar. Verso 8. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Então Jesus aqui está falando assim para eles, né? Amor aos pobres, sem amor por mim, é apenas demagogia, né? Então, assim, primeiramente tem que amar a Deus, a Jesus, né?
E onde ele fala lá naquela passagem, Pedro, tu me amas, né? Então apacenta as minhas ovelhas, né? Então aqui, você me ama, então cuida dos pobres, dos necessitados, das viúvas, né? Que é a nossa missão. Verso 9. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Então, como nós falamos no capítulo anterior, né? Então, Lázaro, ele era um amigo e uma testemunha ambulante de Jesus, né? Então, a amizade com Cristo é inimizade com o mundo. Então, a gente tem que estar preparado para isso. Verso 12. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras, saíram ao seu encontro gritando, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Então, esse aqui era um louvor cantado nas festas judaicas, né, nos tabernáculos, na Páscoa, e significa salva-nos, né? Salva-nos, por favor, Hosana. Verso 14. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito, não tenhas medo, ó cidade de Sião, eis que o seu rei vem, montado no jumentinho. Isso que é uma passagem lá do profeta Zacarias, onde ele fala da vinda do Messias, que ele está querendo dizer, né? O verdadeiro rei chegou, né? O que era esperança agora é realidade, se tornou realidade. Verso 16. A princípio, seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, perceberam que lhe fizeram essas coisas e que elas estavam escritas a respeito dele. Então, aqui é um alerta para nós, né? A gente às vezes fica se preocupando em lançar a semente, mas é Deus quem dá o crescimento. Nossa parte é só lançar a semente mesmo. Às vezes você vai lançar a semente, você não vai ver o crescimento dela, só lá na eternidade. Então, assim, é um exemplo de Paulo, né? Paulo ali, quando ele encontrou com Jesus, ele deve ter lembrado de tudo que ele já ouviu, né, sobre o evangelho, né, que seus pais até falavam sobre Jesus, mas na época, quando ele era menino, criança, aquilo não fazia muito sentido, mas a sementinha ficou ali no coração dele, terra fértil, e no tempo de Deus, né, ele teve um encontro com Jesus e abriu a visão espiritual dele. Verso 17. A multidão que estava com ele quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitar dos mortos continuou a espalhar o fato. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal miraculoso, foram ao seu encontro. E assim os fariseus disseram uns aos outros, não conseguimos nada. Olhem como o mundo todo vai atrás dele. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Aqui algumas traduções falam que são gentios. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, com um pedido, Senhor, queremos ver Jesus. Então aqui nós temos corações famintos, né? Querendo ver Jesus. Filipe foi dizer a André e os dois juntos o disseram a Jesus. Então aqui eu quero fazer uma observação com você para você não se preocupar, né, com exposição, mas você se preocupar com viver a palavra de Deus, porque André, ele é um dos discípulos que ele sempre ficava ali nos bastidores, mas ele sempre levava alguém sedento, faminto, coração faminto para Jesus. Ele é o mesmo que levou Pedro, né? A gente fica aí falando tanto de Pedro, mas foi André que levou Pedro a Jesus. Né? Ele é o mesmo que levou aquele menino dos 5 pães e os 5 peixes. Então, a gente até imagina a cena dele falando, menino, você tem 5 pão e 5 peixes, isso pode te alimentar. Mas isso aí na mão de Jesus, isso alimenta uma multidão. Então, a gente tem certeza que o céu conhece André, né? Então, assim, a gente tem muitas informações sobre Billy Graham, muito famoso e tal, né? Pregou por milhões de pessoas, mas a gente não conheceu o cara que pregou pro Billy Graham, mas o céu conhece esse cara, então às vezes você tá nos bastidores, você tá falando, mas será que Jesus tá vendo? Ele tá vendo sim, você é conhecido pelo céu, o céu te conhece, isso é suficiente, isso basta. Jesus respondeu, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Então, aqui, glória, né, para Jesus. O que era glória para Jesus? Dar a vida para gerar
morrer. Então, às vezes, eu acho que a gente tem que ressignificar o nosso conceito de glória, sucesso, né? Porque sucesso para Jesus é morrer para gerar vida. No reino, quem perde sempre ganha. O exemplo, né? A gente tem o do perdão, as pessoas têm resistência em liberar perdão, em pedir perdão, né? A gente tem que entender que o vencedor é aquele que perde no reino de Deus. Então, se você tá tendo que pedir perdão, às vezes você não tem... Ah, mas eu não fiz nada, eu vou pedir perdão? Vai, abre mão do seu direito, né? Renuncia em favor, em prol do reino, da obra de Deus, né? E libera perdão, né? Porque forte no reino de Deus é quem perde. Quem perde no reino de Deus sempre ganha. E aqui nós nascemos para perder a nossa vida para gerar a vida eterna com Deus. Então já é a nossa natureza, nós nascemos para perder essa vida, para ganhar a vida eterna com Deus. Então forte é quem aceita perder, né? E uma frase que eu acho interessante é: todo menino sonha em ser homem, todo homem sonha em ser rei, mas o único rei que quis ser menino foi Jesus. Então fica aí para a nossa reflexão. Verso 27. Agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Então aqui Jesus dizendo, né? Eu vou falar que não, vou pedir para Deus me salvar? Não, eu vim para isso, né? Para que seja feita a vontade de Deus. E aí onde Jesus fala naquela passagem, né? Lá no Getsemane, Pai, se possível, faça esse cálice de mim. Ele não está falando do cálice que é a morte, a crucificação, o sofrimento. Esse cálice que Jesus não queria, né? Que se possível fosse afastado, ele pede ao Pai, porque a presença do Pai ali ia se afastar dele devido ao pecado, né? Ele estava pagando o preço pelos nossos pecados. O que afasta o homem de Deus é o pecado. Então, Deus naquele momento se afastaria dele ali na crucificação. Então, ele não queria esse afastamento de Deus. Não é que ele estava rejeitando o sofrimento. E no final ele ainda fala que seja feita a tua vontade, né? Então, a gente tem que orar o contrário. A gente tem que fazer o coach ao contrário. A gente tem que falar assim: Senhor, não me livra das aflições, dos sofrimentos, das lutas, mas não se afaste de mim a tua presença. Porque geralmente, né, o coaching do sucesso, a gente tem que orar assim: Senhor, me livra do mal, me livra da fome, da luta, da doença, né? Só que não, o mais importante é a presença de Deus na nossa vida. Então a gente tem que fazer essa oração ao contrário. A gente pode passar por aflições, por lutas, né? Jesus falou: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós vamos vencer também. O que a gente não pode perder de jeito nenhum é a presença de Deus na nossa vida. 28. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, eu já o glorifiquei, e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava e a ouviu disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. Jesus disse: esta voz veio por causa de vocês e não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado este mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Então, atrairei todos a mim. Então, é Jesus que nos atrai. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, né? E esse é o tema da nossa devocional de hoje. Jesus já preparou a mesa. Ele está te esperando. A nossa adoração é uma resposta a Ele. Até o desejo da gente adorar a Deus partiu dele. Foi Ele que plantou em nós. Ele colocou no nosso coração. Então, quando você está lá na igreja, né? Vamos dar um exemplo. Você está lá na igreja, aí tem o momento do louvor, né? Da oração, até a parte da ministração da palavra. E aí a gente fica pensando assim: a gente tem que orar, né? A gente tem que cantar e pedir para Deus vir, né? Porque Ele vai passar nas portas das igrejas e aí Ele vai falar assim: essa aqui, não gostei desse louvor não, aquele pessoal ali, ele tá muito assim, morno, né? Vamos para outra. Não, não é assim que funciona. Quando você chega na igreja, Jesus, a presença dele já está lá. Ele já preparou o ambiente para encontrar com você. Ele já colocou em você o desejo, ele já preparou todas as coisas para que você estivesse lá. Então, o que você vai fazer? Você vai louvar, você vai orar, né? Você vai ouvir a palavra de Deus. Você vai dar uma resposta a Ele, né? Se você aceitou o convite ou não. Então, assim, Deus é onipresente, Ele já está em todos os lugares, né? A presença dele é real. Então, é a gente que tem que se chegar a Ele. Não é ficar orando, pedindo pela presença dele, porque a presença dele já está.
né? Já está lá. 33. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que ele haveria de sofrer. Aqui ele está indicando que significa que ele vai ter uma morte de cruz, né, futuramente. A multidão falou: a lei nos ensina que o Cristo permanecerá para sempre. Como pode dizer o Filho do Homem precisa ser levantado? Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhes então Jesus: por mais pouco de tempo, a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. A partir da luz é que a gente enxerga todas as outras coisas. Então, Jesus veio para ressignificar a nossa visão. Nossa visão sobre morte, nossa visão sobre casamento, família, trabalho, sobre tudo. É como se fosse o sol iluminando todas as coisas, através dele que a gente enxerga todas as coisas, né? Então, através de Jesus, né, que nós vamos ter essa cosmovisão e enxergar a partir de Jesus como que é a morte, o casamento, a família. A gente vai ter um novo olhar sobre tudo isso. A incredulidade dos judeus, mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais miraculosos, não creram nele. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem, a quem foi revelado o braço do Senhor? Por essa razão, eles não podiam crer, porque, como disse Isaías no outro lugar, cegou os seus olhos, endureceu seus corações, para que não vejam com os olhos nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Então, aqui lá em Isaías 10, você vai ver que o profeta ele escreve sobre a nação de Israel, porque eles estavam desprezando Deus, blasfemando, apostatando. Então, é como se Deus tivesse falado assim: quem não quer vocês agora sou eu, né? Então, nós não temos o direito de abusar da misericórdia de Deus. Ela é muito grande, ela é infinita. A graça, ela liberta, mas ela também nos educa no caminho do Senhor. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam sua fé com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Então Jesus disse em alta voz: quem crê em mim não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Então aqui, né, a gente volta a falar sobre lá o que Isaías falou, né? Então, Jesus ele não veio para condenação, ele veio para salvação. Mas para quem rejeita essa salvação, para quem rejeita Jesus e não aceita a palavra dele, né, ele já será condenado no último dia, né, no dia do julgamento, pela própria palavra de Deus. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna, portanto o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Então aqui, né, a gente volta aqui no 43, onde fala sobre: pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus, né? Essas pessoas até creram nele, mas por causa ali de medo de serem expulsas da sinagoga, eles preferiram as aprovações dos homens. Então não basta amar, gente, né? A gente não basta amar, tem que ser de todo o coração, acima de todas as coisas. Então Amazias, ele fez tudo para o Senhor, mas não foi de todo o coração, e o fim dele foi idolatria. Então, quando você encontra um amor verdadeiro, que vale a pena se expor completamente, né? Como Maria, Nicodemos, José de Arimateia, você não tem vergonha, você não se importa com a aprovação de homens, né? Você encontrou ali um amor que você quer compartilhar, você quer falar sobre esse amor para o mundo inteiro, que é o amor de Jesus, que é esse evangelho que nos liberta, que nos salva. Então, que você seja tocado com essa mensagem hoje, que ela tenha vindo ao encontro do seu coração, que você possa também espalhar essa mensagem, né, a todos os lugares por onde você passar. Que Deus te abençoe. Até a próxima.